Olá pessoal, me chamo Silvanildo Gomes, estou há 27 anos na manutenção na hotelaria. Agora eu vou contar um pouco da minha história profissional e como que eu cheguei na hotelaria. Eu tinha por volta de 15, 16 anos, meu pai ele era um executivo na área de manutenção, ele tinha uma empresa de manutenção onde ele tinha vários contratos, né, na área de manutenção em ar-condicionado e um dos clientes era a área da hotelaria, né? Teve um ano, eu lembro que ele reuniu todos para informar que a empresa entrou em falência. E daí ele iniciou um processo de cancelamento dos contratos de manutenção. Em um dos contratos, ele tinha alguns hotéis, não em Salvador, porque eu sou de Salvador, mas na região sul da Bahia, que era Porto Seguro. E no momento que ele foi fazer o cancelamento desse contrato, o dono da companhia convidou para que ele pudesse ser um gerente de manutenção dessa empresa, né? Então daí a gente acabou mudando e saindo de Salvador para Porto Seguro. E ele foi ser gerente de manutenção no principal hotel de Porto Seguro. E nesse momento, com 15 anos de idade, chegamos no sul da Bahia, ainda sem nenhuma experiência, sem saber o que ia encontrar lá, e precisava trabalhar, né? Então ele, como meu pai, como uma pessoa de referência na cidade com manutenção, porque ele foi ser gerente do principal hotel de Porto Seguro, ele indicou para uma pousada para que eu pudesse trabalhar como auxiliar de manutenção. No dia de hoje seria um menor aprendiz, mas naquela época não tinha, então eu fui como auxiliar de manutenção. E daí eu vou passar para vocês e mostrar a imagem do meu primeiro trabalho na hotelaria, né? Que foi uma pousada chamada Quinta do Porto. Era uma pousada com 35 apartamentos, com toda essa área de lazer, né, voltada para o lazer lá em Porto Seguro. Eu lembro que no meu primeiro dia chegando no hotel, eu fui apresentado ao hotel, apresentado aos departamentos e ao setor que eu iria trabalhar. E para minha surpresa, eu pensei que ia chegar lá e encontrar um líder de manutenção para poder conduzir o meu treinamento e como que eu ia me desenvolver na manutenção do hotel. E não tinha, na verdade, eles contrataram um auxiliar de manutenção que ia ser um faz-tudo dentro da manutenção. Então, mesmo assim, naquele momento eu aceitei o desafio, já estava lá, queria trabalhar, queria entender um pouco mais e passei a conhecer os setores, os departamentos, o que eu iria fazer, como que eu iria fazer e seguindo ali esse processo de entender, porque até então eu não conhecia nada de manutenção ainda era um aprendizado para mim. E nesse primeiro hotel, né, nessa pousada, que é Quinta do Porto, eu iniciei aquele processo de entender. Então, troca uma lâmpada, faz a manutenção num quarto, mas como que fazer a manutenção num quarto? Era uma pintura, né? Era a manutenção da parte de chuveiro, era entender um pouquinho de cada trabalho. E ali eu fui me desenvolvendo o dia a dia, né? Enfim, tomando as decisões de fazer a manutenção, de entregar o apartamento, mas sem muitos conhecimentos. Ali eu comecei a me desenvolver, adquirir conhecimentos na prática, né? Foi exatamente na prática, recebendo informações, tem que fazer, faz, se estava certo ou não, eu estava fazendo, né? E percebi que realmente era o que eu queria para minha vida, ser um gestor na área de manutenção, né? Olha, com 15 anos de idade, começando ali nessa pousada, já entendia que era o que eu queria. Então dali eu segui. Comecei a fazer a manutenção, muito curioso, fazia manutenção na central de alarme, né, na central telefônica, na parte elétrica, na parte hidráulica, um pouquinho de cada coisa, todos os dias e aprendendo. E fui me desenvolvendo e sendo a cada dia um pouco mais curioso com o processo de manutenção. E pensei comigo, depois que passou um ano e meio, né, na pousada, surgiu uma oportunidade para que eu pudesse ir para um hotel um pouco maior, onde tinha uma estrutura, tinha líderes, tinha várias pessoas trabalhando nesse processo. E resolvi realmente aceitar essa oportunidade de mudar de hotel para um hotel com 65 apartamentos, com a estrutura maior de manutenção, com lavanderia, com área técnica, enfim, era um processo um pouco maior. Então eu aceitei o desafio e fui para o Hotel Solar do Imperador, um hotel que ele estava na parte histórica da cidade,
onde eu iria trabalhar com diversas pessoas. Eu trabalhava sozinho e fui trabalhar com a equipe, né? E naquele momento de trabalhar com a equipe, eu comecei a dividir conhecimento, né? Aprender muito com as pessoas e ver os desafios que tinha dentro desse hotel, que era diferente. Eu lembro que um dos líderes me chamou e falou assim: olha, a gente precisa fazer manutenção numa câmara frigorífica. Imagina, eu não tinha muita experiência com câmara frigorífica, mas eu achava que tinha. Fui fazer essa manutenção, né? Fiz todo o trabalho, a câmara não funcionava. Eu lembro que eu liguei para o meu pai, porque ele era especialista em ar-condicionado. Eu falei: olha, me ajuda, né? E aí ele me deu algumas dicas por telefone de como fazer o trabalho. Eu comecei a fazer. Eu lembro que em um momento ali eu abri uma válvula onde todo o gás se perdeu. Eu tomei um banho de óleo. Saí todo ensopado de óleo do compressor, porque ele realmente foi para todos os lados, e não consertei a câmara frigorífica. Tive que chamar ajuda, tive que realmente buscar os especialistas para que pudesse me ajudar nesse processo. E dali eu comecei a entender que eu não deveria saber de tudo, eu deveria buscar conhecimento. Então ali eu comecei a buscar pessoas especialistas, a entender um pouco mais, a desenvolver alguns cursos, né? Começar a estudar o assunto e aí ver que realmente manutenção não era assim, eu sei fazer, eu vou lá e faço. Então é um aprendizado todos os dias, onde você vai entender cada processo, onde você vai se desenvolver, onde você vai dividir a experiência com pessoas. E aí sim você consegue desenvolver essa parte técnica e de entendimento geral do processo. Teve um momento também que a gente ia ficar com até uma ocupação de mais de 100%. E a gente tinha 10 apartamentos com problema. Teria que liberar esses apartamentos. Então, ali a gente montou todo um processo, uma equipe para entender cada um o que queria fazer, como queria fazer, e aí a gente começou a mudar um pouquinho a figura da manutenção, né? Eu sei fazer? Não. Tem uma equipe preparada que sabe desenvolver um trabalho, e cada um fez sua parte para a gente conseguir entregar e realmente ter o hotel a 100%. Então, assim, uma experiência todos os dias, diferente de um processo para o outro, de um desenvolvimento para o outro. Eu comecei a ganhar mais maturidade, mais experiência para poder seguir em frente, né? Eu lembro que depois de 2 anos dentro desse hotel, eu queria mais, queria estudar, queria me desenvolver. E Porto Seguro naquela época não tinha curso técnico, não tinha uma faculdade. Então eu pensei comigo, eu fico em Porto Seguro, vou me tornar um executivo de manutenção no futuro? Vou. Mas o que eu quero? Eu quero ter base, eu quero ter estrutura, eu quero ter conhecimento, eu quero me desenvolver tecnicamente, realmente da forma correta, com lastro. Eu resolvi sair de Porto Seguro e voltar para Salvador. Então, voltando para Salvador, eu inicialmente cheguei sem trabalho. Fui direto para a escola técnica do Senai, estudar e procurar emprego em Salvador, né? E dali eu fui para um hotel deixar o meu currículo, porque naquela época a gente deixava o papelzinho, ia lá, olha, quero trabalhar, eu tenho uma especialidade aqui como elétrica, mecânica, enfim, né? E naquele momento eu mandei meu currículo, um mês depois eu fui chamado para um processo seletivo, né, para ser um eletricista de manutenção num hotel em Salvador, chamado Catuçaba Resort, que já era uma estrutura realmente diferenciada dos 2 primeiros empreendimentos que eu trabalhei, né? Então eu entrei nesse hotel como um técnico de manutenção, né? Me dediquei, me preparei ali para que eu pudesse mostrar um trabalho que eu já estava tendo aquela experiência e ainda dividir conhecimento com os colegas de trabalho. E aqui no Catuçaba já era uma estrutura com chiller, né? Com ar-condicionado central, que eu não tinha ainda a experiência, né, desse processo de trabalhar com água gelada, com a parte de água condensada do chiller. E eu comecei a me especializar dentro dessa área para que eu pudesse realmente me especializar e ter um conhecimento ainda maior do que eu já estava aprendendo ao longo do tempo. Depois de 6 meses trabalhando como um eletricista de manutenção, eu tive a minha primeira promoção dentro desse hotel, já para ser um técnico de manutenção, não mais um eletricista, né? E ali eu continuei fazendo todo um processo de entendimento, de segmentos, já estava muito mais técnico, porque eu já estava trabalhando com grandes equipamentos e buscando conhecimento a cada dia dentro desse processo.
depois de 1 ano de trabalho, eu fui promovido para um líder de manutenção dentro do Katuçaba. Aí começou a mudar um pouco a figura do meu papel dentro da manutenção. Eu já tinha que liderar uma equipe de manutenção dentro do hotel, né? Então ali eu comecei a entender que eu tinha que buscar outro tipo de conhecimento que não era mais só técnico, mas de liderar pessoas, de entender como que eu iria passar esse processo, que as pessoas entendessem o que deveriam fazer, como que iria fazer o seu trabalho no dia a dia. Então, comecei ali a entender que a equipe deveria ter um norte, né? E norte tal que era entender como queria fazer a manutenção do hotel, como que ia delegar esse processo. Então, com outros líderes dentro dessa equipe, eu tive a grande oportunidade, sim, de seguir esse processo de liderança aí como supervisor e muita dedicação, né? Eu passei longos períodos dentro desse hotel para que eu pudesse estar preparado para isso, né? E me dedicando cada vez mais. Então, depois de 1 ano e meio, 2 anos dentro do Katuçaba, eu recebi uma nova promoção, que já era um chefe de manutenção. Eu tinha um gerente e eu estava abaixo dele como chefe de manutenção. E fui seguindo aí esse processo de entendimento e buscando técnico também. Então já estava estudando na Escola de Engenharia Eletromecânica da Bahia, né? Ali dividindo e realmente trazendo mais conhecimento para dentro da operação do hotel e me dedicando, perseverança sempre para que eu pudesse alcançar as melhores posições e entregar o melhor resultado para o hotel, para que eu pudesse entregar a melhor satisfação para os nossos clientes, que era a qualidade do serviço de entrega de manutenção dentro do hotel, dentro dos quartos, para o sistema de água quente que a gente fazia a manutenção, para que conseguisse chegar no apartamento uma água com pressão e com temperaturas de qualidade. Então esse processo de fazer as manutenções devidas foi ficando cada vez mais inteligente o processo. E ali fomos seguindo. E no Katuçaba, para minha felicidade, o meu gerente da época, ele seguiu carreira para um outro processo, né, em outras unidades, e eu acabei assumindo a gerência de manutenção do Katuçaba Resort depois de 4 anos dentro da unidade, e foi um novo desafio. Por quê? Eu já era a pessoa-chave do processo, né? De realmente liderar toda a equipe, não só a equipe técnica, mas a equipe de inteligência, de gestão da manutenção. Então, mas como eu já estava com uma boa experiência de 4 anos dentro dessa unidade, passei por todo o processo de liderança, então isso me deu uma base, me deu uma estrutura para que eu pudesse realmente assumir esse desafio e seguir em frente. E foi muito interessante, porque a partir do momento que ganhei base, ganhei estrutura, começou a ficar mais fácil o meu processo de entendimento e de liderança da equipe. Então eu fui seguindo em frente, apresentando o resultado, trabalhando com métricas, né, para que eu pudesse mostrar os meus superiores, gerência geral, como que estava sendo desenvolvido o trabalho, como que eu estava com a parte de gestão energética do hotel, porque isso influencia diretamente a manutenção e diretamente os resultados financeiros do hotel. Então ali a gente foi seguindo, entendendo realmente a curva dos trabalhos, a curva da parte energética e a parte de finanças do hotel, e foi desenvolvendo. E ao longo desse período do Katuçaba, que eu tive esse prazer de liderar essa equipe, meu trabalho começou a ser visto, né? Visto por outras pessoas, outras equipes técnicas de outros hotéis, colegas de trabalho, e com esse processo de maturidade da minha gestão, né? Dividir conhecimento sempre, fazendo network com as pessoas, eu recebi uma proposta para que eu pudesse ir fazer um retrofit, que é uma reforma de um hotel. Uma reforma de um hotel muito grande, um hotel na época com 680 apartamentos, e eu vi que seria uma grande oportunidade aceitar um desafio como esse, que era sair de uma manutenção, entrar por um processo para fazer uma reforma, uma obra, uma grande obra no hotel para retomada desse hotel, que era o Pestana Bahia, né? Então eu aceitei esse desafio depois do Katuçaba e fui para esse novo projeto, onde eu fiquei muito encantado com o que me passaram, o que era o projeto, o que eu ia desenvolver. Então isso seria muito rico para minha carreira profissional. Então eu aceitei essa proposta e mudei de companhia e mudei de hotel. Esse hotel é um hotel que ficou fechado
por muitos anos. Era um hotel que está na beira do mar, todos 680 apartamentos em volta do mar. E por ele ter ficado fechado muito tempo, sem um cuidado de manutenção, realmente teve que passar por uma reforma geral de quartos, áreas técnicas, cozinhas, troca de equipamentos, enfim, um retrofit completo. Na época foi em 2003, 2004, a gente está falando de um investimento aí de mais ou menos 16 milhões. Eu muito novo ainda, eu devia estar com meus 24 anos e assumi esse grande desafio que para mim foi muito interessante, mas desafiador de tal forma que eu tive que me reinventar, né? Porque eu vim de uma equipe menor, uma equipe de manutenção, onde eu liderar uma equipe de obra muito grande, que tinha mais ou menos 2.000 pessoas dentro dessa obra, onde estava dividido para áreas técnicas, área de quartos e áreas comuns, né? E a parte de back. Então não era um trabalho tão simples assim, era muitas horas de trabalho e ainda tinha os estudos para continuar. E foi muito desafiador, porque eu tinha equipamentos ali, como a cabine primária de energia, que era 7.000 VA de potência, a gente recebia em 13.8 kV, né, a tensão de entrada. Era uma subestação de 60 anos, era muito antiga, e não tinha peças de reposição desse equipamento. Então a gente teve que fazer todo um ajuste, toda uma manutenção. Eu lembro que no meio próximo de retomada do hotel ali, a gente foi para essa área técnica, onde iria mostrar um trabalho que seria feito para o gerente geral, que estava liderando também toda essa equipe de abertura, né, do hotel. Estava ali o financeiro, estava ali toda uma equipe. E simplesmente o gerente desse hotel, ele viu um botãozinho vermelho lá, ele apertou esse botão. Essa subestação entrou em curto. Eu lembro que ficou pequena a porta para todo mundo passar, porque foi um curto que queimou todos os equipamentos ali. Naquele momento que ele abriu sem tirar toda a carga, né? Então, olha o desafio, porque a gente teve que refazer todo um trabalho sem peças. A gente teve que acionar a concessionária de energia. Para quê? Para ir no museu da concessionária, para conseguir peças para repor esse sistema em operação. Enquanto que a gente não conseguiu as peças, a gente teve que fazer toda uma contratação de geradores de energia, colocar todo o empreendimento em carga com geradores, né, e alimentando com óleo diesel, até conseguir essas peças e conseguir montar de volta essa cabine de energia. Então, assim, são experiências que a gente vive e passa que são desafiadoras, porque para mim também era muito novo naquele momento ali que eu estava fazendo esse trabalho. Tudo bem, outros desafios, a gente tinha centrífugas que trabalhava com gás refrigerante R11, que já estava extinto, e a gente precisava rodar esses equipamentos. Muito desafiador, porque para conseguir a licença de liberação desse gás não era fácil. E a gente tinha prazo para entregar o hotel, prazo para abrir o hotel. Então foi um outro grande desafio conseguir. Eram umas centrífugas muito antigas, da época da Carrier. Então foi feito todo um trabalho sim com a fabricante, com a Carrier, para que a gente pudesse colocar esses equipamentos em operações. E deu certo, a gente colocou em operação. Mas foi um grande desafio também, porque quando você pensa de um equipamento de 60 anos, que um gás refrigerante já está extinto porque ele fere a camada de ozônio, né? Ele foi extinto por esse motivo. Então foi esse outro grande desafio dentro dessa obra para que a gente pudesse colocar em operação. E um outro grande desafio foi toda a parte de pressurização de água, de alimentação dos apartamentos e das áreas comuns. Era um sistema com pressurização com ar comprimido e água, onde você tinha pouca água enviada e muito ar comprimido. Isso dava uma sensação de maior quantidade de água, sendo que não, a gente tinha ali uma eficiência de projeto. Porém, eram equipamentos também de 60 anos. Então, não era um equipamento moderno, que você realmente ia fazer um ajuste no computador e você conseguiu botar uma operação. Não, não. Era um equipamento muito antigo. Então, existia uma preocupação de entender como operava, porque não existia mais projeto. Então, foi um trabalho ali árduo de realmente conseguir colocar esse sistema também em operação. Então, você vê que em distintos processos a gente tem vários desafios para que realmente pudesse fazer essa operação girar.
E essa obra continuou porque a gente tinha a parte dos apartamentos também, que não era só técnica, né? A gente foi para apartamentos, para toda a parte de design. Por se tratar de uma estrutura muito antiga, tivemos que realmente refazer 100%, tirar toda a parte de decoração, tirar toda a parte de revestimento e refazer todo esse processo para que realmente a gente conseguisse entregar um produto de qualidade para os clientes do hotel. Então, assim, foi uma obra desafiadora e muito grandiosa para a minha carreira profissional. E próximo à abertura, a gente teve um outro desafio que faltava 15 dias para abrir o hotel. O lobby já estava pronto, né? E uma tubulação veio a estourar no meio do lobby, onde baixou todo o forro caiu e foi assim uma loucura para que a gente pudesse realmente sanar esse problema e refazer todo esse processo do forro. Então assim, foi uma correria, foi um desafio grande, mas deu tudo certo. Chegou lá no período de abertura, a gente reabriu esse hotel e foi um sucesso a abertura do hotel. Eu continuei com a manutenção desse hotel por longos 2 anos mais, mas existia uma obra de frente para esse hotel onde eu passava todos os dias. Estava fazendo um hotel do zero, um hotel com um perfil muito similar ao que eu tinha, mas um hotel totalmente novo, né? E eu fiquei ali ao longo dos meses sempre namorando aquele hotel, vendo aquela obra crescer, né? As pessoas fazendo, eu passava todos os dias e falava, olha, eu vou trabalhar nesse hotel, é o que eu quero para mim. E continuei fazendo as manutenções, todo o programa de manutenção realmente sendo executado dentro do hotel, né, entregando resultados com métricas realmente para que a gente desenvolvesse uma melhoria cada dia do hotel. E foi. Quando esse hotel, que era de frente para o Pestana, ele anunciou que teria uma data de abertura, eu me candidatei a essa oportunidade, né? Eu falei, olha, pode ser uma grande oportunidade para mim, vou me candidatar, né? E deu super certo. Eu fui aprovado para essa nova abertura, que seria um hotel novo, não seria um retrofit como eu fiz nesse, né? É um hotel que saiu do zero, com novas tecnologias, com novos equipamentos, novos desafios. Então, naquele momento eu aceitei a proposta e vim fazer a abertura de um hotel que ele tinha 2 anexos, né? Um Mercury e um Ibis. E nesse momento eu aceitei a proposta para poder fazer o pré-open, então eu fazer o recebimento dessa obra, né? Entender toda a parte de comissionamento para que pudesse abrir, montar a equipe, fazer a parte de organograma, cronograma, entender de fato todo o processo, tudo que precisava para a abertura desse hotel. Então eu fui contratado e ali iniciou um novo ciclo de entendimento de um projeto novo, para conhecer o projeto e daí seguir com todos os processos de manutenção, implantação de equipe, implantação de processos e procedimentos e entendimentos das novas tecnologias, porque eu já saí de um hotel que tinha equipamento de 60 anos para um hotel totalmente novo, totalmente moderno, né? E ali foi o desafio de entender cada equipamento e cada sistema. Fui buscar conhecimento desses equipamentos, fui buscar conhecimento dos fabricantes, entender e conhecer o meu projeto. Então, passando a conhecer o meu projeto, eu passei a montar uma estrutura para que a minha equipe pudesse estar pronta para fazer os atendimentos, as manutenções preventivas e liderar todo esse processo de gestão dessa manutenção. Qual foi o maior desafio dessa unidade? Realmente entender a tecnologia, né? E passar para a equipe como que eles iriam lidar com isso, como que iria trabalhar, como que a gente ia desenvolver a manutenção. Uma vez montou todo o plano de manutenção, a gente saiu para o processo de execução. Num processo de execução, realmente começou a colocar o hotel em rampa, né? Porque quando você abre um hotel do zero, você tem muitos desafios técnicos. Por quê? A produção do sistema do Chile não está tão eficiente. Então você começa a sentir o processo dentro do quarto, o ar-condicionado não funciona bem. Então, todo o comissionamento vai se ajustando ao longo dos meses, né? Ao longo dos anos. A parte elétrica da mesma forma, principalmente que é um hotel que estava na beira do mar. Então a gente foi ali trabalhando e entendendo cada sistema e como que a gente iria lidar
ao longo dos meses, ao longo dos anos, para esse ajuste fino. Então, depois de 2 anos, sim, aí você consegue ter um hotel já numa linha de cruzeiro, já funcionando e realmente muito mais estável com a manutenção do hotel, com a unidade como um todo, né? E fomos seguindo. Então esse foi o nosso grande desafio para que a gente pudesse alcançar o sucesso e entregar os melhores resultados aí não só para a companhia, mas para os hóspedes que realmente vinham para o hotel para ter uma satisfação na hospedagem, né? E aí seguimos com essa manutenção e com toda essa equipe. Mas eu estava ali estudando ainda também, eu lembro que faltava pouco tempo para me formar e com todo esse desenvolvimento de conhecimento, vinha surgindo outras oportunidades. Então, eu sempre estava de olho no mercado, muito network com as pessoas que eu conhecia, e veio para Salvador um hotel de bandeira internacional também, americana, que me encantou. Que eu falei, era uma nova abertura também, um hotel que saiu do zero, e me convidaram para fazer parte dessa equipe de abertura. Já foi um pouco diferente o processo. Não mais entrar num processo seletivo, mas ser convidado para fazer parte de uma equipe que foi montada para fazer a abertura de um outro hotel em Salvador, que já era um hotel de convenções, um pouco diferente do hotel que eu estava, né? Então eu aceitei o desafio e fui para mais uma abertura, que era para abrir o Holiday Inn Salvador do Centro de Convenções, né? Então, um hotel com 355 apartamentos. Ao lado tinha um grande centro de convenções, que é o Centro de Convenções da Bahia, e um hotel de eventos. Então, eu aceitei o desafio de fazer parte dessa equipe para fazer a abertura desse hotel. Um dos maiores desafios desse hotel é porque ele está numa localização que é a área mais salitrosa de Salvador. Você tem vários hotéis, como eu trabalhei na beira do mar, mas não era tão agressivo como essa unidade, né? A posição que ele estava, o local que ele estava, era uma posição realmente que não era favorável para as instalações, né? E dali na obra a gente pensou em vários trabalhos a fazer para proteger o projeto e fomos executando, né, esse trabalho de comissionamento para que fizesse a abertura desse hotel. Então, depois de longos meses desenvolvendo e recebendo a obra, fizemos a abertura do Holiday Inn Salvador, onde 6 meses depois já estavam sentindo a ação da maresia nos grandes equipamentos, né? Principalmente no Chile, que não era um Chile a água, era um Chile a ar, que ele ficava na cobertura do prédio. Então, aquele equipamento, em 6 meses, parecia que tinha 10 anos. Então, tivemos, sim, esse desafio de entender como que ia lidar com isso. Como que a gente ia fazer para proteger esse equipamento que sofria direto as ações da maresia? Porque era uma ventilação a ar. Como que funciona o sistema de ventilação a ar para um chiller, né? Ele puxa o ar que está em volta, né, o ar do ambiente, passa na serpentina que é de alumínio com cobre e ali fica depositando o salitre, né? Com a reação térmica, você começa a ter condução do salitre e dali você começa a prejudicar o sistema de serpentina. Dali você começa a passar toda a parte metálica do Chile, que teoricamente está protegida, mas você começa a ter ponto de entrada de corrosão e vai seguindo. Quando você vai ver, você perdeu o equipamento que deveria durar 20 anos, você perde aí em 6 meses, um ano e meio de uso, né? Então ali eu entendi que deveria fazer um trabalho diferenciado para esse sistema. Criamos procedimentos onde 2 vezes por semana todo o Chile deveria ser lavado, né, jateado água mesmo, com sabão neutro. Né? Na serpentina criamos uma técnica de aplicar WD mesmo na serpentina, tá? Pulverizar WD. Na parte metálica a gente entendeu que deveria fazer uma proteção também. Proteção tal onde a gente aplicava parafina e vaselina para proteger a parte metálica do equipamento. Não ficava bonito, mas estava protegendo. Com isso a gente conseguiu mudar essa história de 6 meses estar com o equipamento totalmente enferrujado e vendo que se deixasse nessa condição iria se perder muito rápido, né? Então fomos seguindo, né? Seguindo essa manutenção, seguindo esse processo. E daí, com esse novo procedimento que a gente criou para a proteção desse equipamento, percebemos que era o caminho correto, né? Criar essa técnica
para que pudesse elevar essa vida útil do equipamento e proteção. Deu super certo, então foi um grande desafio do Holiday Inn Salvador, foi proteger essa grande máquina que fazia climatização, né, dos apartamentos com água gelada, né? Então esse foi um grande desafio desse hotel, e dali criamos todo o procedimento, não só desse equipamento, mas dos diversos equipamentos que a gente teve que desenvolver essas técnicas para que pudesse proteger o patrimônio e fazer todas as manutenções devidas. E fomos seguindo. Eu lembro que a fachada, o nosso processo era de limpeza semestral. Tínhamos que criar técnicas de limpar a cada 2 meses, porque era tão agressivo o processo da maresia nesse hotel. Então, você pensa que uma manutenção que poderia ser mais simples para um hotel como esse, que era business, se tornou uma manutenção muito forte. Por quê? Porque era a proteção do hotel, né? A proteção como um todo. Eu lembro que na fachada, não só a limpeza, mas eu tinha estrutura metálica na parte superior, tinha que ser feita manutenções assim, que deveria ser fazer daqui a 2 anos, era feito mensalmente. Então você pensa que cada hotel tem suas particularidades, cada hotel tem um processo de você entender, de conhecer o seu produto de fato, para que você consiga gerar as manutenções devidas. Não é um book que você só chega aqui e fala assim, ó, eu lavo a serpentina a cada 6 meses. Não, você tem que conhecer do seu produto. Você tem que conhecer do seu hotel, de como que ele funciona, como que ele opera e como que você vai lidar com cada sistema também, né? Então esse é um ponto muito importante para que você consiga desenvolver a melhor manutenção, fazer a melhor manutenção e ter uma equipe treinada, uma equipe realmente que conheça também seu produto e que você consiga desenvolvê-los cada um, né? Para que você possa entregar o melhor resultado possível. Então, e aí, seguindo, né, com todo esse processo de manutenção, eu desenvolvi um trabalho de eficiência energética nesse projeto, onde fizemos vários estudos energéticos, não só com a parte de iluminação, mas de equipamentos, até porque, como a gente sofria tanto com a parte de maresia, eu tinha que realmente melhorar o produto. Eu comecei a ganhar técnicas e aprender e desenvolver técnicas realmente de gestão de manutenção, que eu tinha que mudar realmente, eu tinha que fazer diferente para que esse produto tivesse protegido, que esse patrimônio tivesse de fato protegido, né? Então aqui eu comecei a criar essa metodologia de manutenção e entendimento e uma vez eu implantei essa eficiência energética e foi aprovada pela companhia, executamos esse trabalho de eficiência energética onde aplicamos essa tecnologia de redução de custo, de redução de consumo, de meio ambiente, todo esse processo junto, eu acabei ganhando um prêmio da companhia, né, de gestão de eficiência energética e sustentabilidade, né, dentro da companhia. Daí esse trabalho que eu fiz foi para a Universidade Católica Portuguesa. E lá eu ganhei uma bolsa para poder ir para Portugal e me desenvolver ainda mais, né? Desenvolver ainda mais essa técnica, essa metodologia que eu criei e que eu estava trabalhando, que eu estava realmente a cada dia melhorando aí na manutenção. Chegou o momento, né, que foi assim muito especial, que era ir para Portugal. E eu fui para Portugal, né, fazer o meu curso, fiquei dando todo o apoio para a equipe nesse 1 ano que eu fiquei fora. Então eu cheguei, me apresentei, né, lá eu fui estudar, fui ganhar mais maturidade, dividir conhecimento e aprender um pouco mais, desenvolver ainda mais a minha técnica e a metodologia que eu estava desenvolvendo, e fui ali desenvolvendo, buscando conhecimento, visitando fábricas, visitando realmente outros hotéis, entendendo o que o mercado tinha de melhor para poder trazer para Salvador e aplicar quando eu chegasse, né? Então assim, foi muito rico de conhecimento, foi muito rico de desenvolvimento aí para que eu pudesse crescer ainda mais como um gestor de manutenção. Chegou um momento que eu concluí o meu curso, que foi fiquei muito feliz com isso, porque eu consegui concluir o meu curso e trazer o conhecimento para Salvador, né? E voltei para Salvador, para esse hotel. Chegando em Salvador, 1 semana depois, o meu gerente geral me informa que eu deveria ir para São Paulo, que é onde estava o maior projeto da companhia, né? Então eu fiquei meio balançado, eu vou para Salvador, não vou, acabei de chegar de Portugal,
E eu acabei aceitando a proposta, né? Porque afinal de contas eu queria crescer, eu queria meu desenvolvimento e seria uma grande oportunidade na minha carreira profissional. Então eu fui para o Holiday Inn São Paulo, AMB, né? Eu vou mostrar a foto para vocês. Depois de um ano em Portugal, eu vim para esse hotel Holiday Inn do Parque AMB. Um hotel com 780 apartamentos, o maior hotel na época da América Latina, um hotel de convenção também, né? Então, em volta do hotel tinha um grande centro de convenções, e tem ainda, né? Que é o AMB, né? E fora esse AMB, tinha um grande projeto de fazer um anexo do próprio hotel, para fazer um centro de convenções que seria um ballroom do hotel, né? Um ballroom para mais de 1000 pessoas. Então, eu aceitei o desafio de vir para São Paulo, montar um plano de manutenção, uma melhoria dos sistemas desse hotel e também fazer essa grande obra que era fazer esse centro de convenções do próprio hotel. Aceitei o desafio, comecei a montar toda a estrutura, preparar a equipe, entender os processos, fazer projetos e ver como que a gente ia trilhar todo esse trabalho. Dali começamos, né? Trilhar todo esse trabalho. Eu passei a morar no hotel, porque até então não conhecia São Paulo. Eu tinha que ter mais tempo dentro do hotel para conhecer o produto, de saber como que ia liderar todo esse processo. E aí ele foi seguindo, a gente montou a estrutura, fez um novo organograma de equipe, entendeu os processos de manutenção, montamos toda essa estrutura e começamos os trabalhos. A equipe pronta começou a realmente seguir os procedimentos e a metodologia de manutenção, e eles foram seguindo a metodologia de manutenção e eu fui seguindo também o processo da obra, do ballroom, e depois de um ano a gente estava com a equipe montada, uma equipe sólida e seguindo todos os processos de manutenção aí, entregando resultados, fazendo entendimento dos processos, entendendo as métricas, como que a gente ia melhorar a cada dia, conhecendo novas tecnologias para aplicar dentro do projeto, e foi incrível, né? Foi se passando 2 anos, o trabalho realmente era muito bom, porque a gente conseguia mostrar e entregar a qualidade do produto para o cliente, a gerência, né? Todo o corporativo, realmente conhecendo o nosso trabalho, porque você pensa que nesse hotel, não só toda a parte de manutenção, mas a gente estava falando de eficiência energética, até então o curso que eu fui fazer fora. Então eu fui conhecer mais sobre energias renováveis, conhecer mais como que eu poderia ajudar no resultado financeiro do hotel, que a manutenção está ligada diretamente ao resultado financeiro do hotel, né? Então se você fizer uma boa manutenção, se você fizer uma boa eficiência dos seus equipamentos, você vai trazer resultado financeiro. Então dali eu comecei um estudo para aplicar energias limpas, né? Energias do mercado livre para o hotel. Primeiro hotel de São Paulo a trazer o mercado livre de energia. O que é o mercado livre de energia? Eu comprava energia de um produtor de energia independente, usava a concessionária Enel para fazer o transporte dessa energia. Então eu pagava o transporte dessa energia para a Enel e pagava o que eu comprava, que era para consumir. Então eu consegui um resultado financeiro de pelo menos 15% de redução na nossa fatura anual. Muito expressivo, né? Então a gente implantou esse sistema. Não foi fácil, foi um grande desafio, porque normalmente você via muito essa implantação em grandes indústrias, como fábricas, né, fabricantes, outras indústrias, menos hotelaria. Então foi algo muito novo no mercado. Uma maneira de aprovar esse processo também era muito difícil dentro da concessionária. Conseguimos aprovar, lógico, com toda uma equipe técnica por trás, apoiando e ajudando todo o processo. Implantamos e foi resultado assim, fantástico, né? De lá para cá, evoluiu muito a parte de energias comprada no Mercado Livre e foi um grande sucesso desse hotel. Foi essa implantação, reduzindo aí 15% da nossa fatura anual, que representava na época aí R$1,5 milhão de economia. É muito dinheiro. É muito dinheiro, né? Em um ano você tem uma economia dessa. E sim, a manutenção continuou, os processos de geração, o processo de qualidade do produto, a entrega, a satisfação, e foi passando ao longo dos anos. Passou-se quase 4 anos, a empresa que eu trabalhava em Salvador, que era a Cor na época, me apresenta um novo projeto para São Paulo. Na verdade, eles iam montar um comitê executivo para a abertura dos Pumas, né, da rede Accor no Brasil.
E eu fui convidado para essa oportunidade, né? Então eu achei que seria um grande desafio, né? Eu sou movido a desafios, então assim, para mim, eu acho que eu cheguei num ponto que se eu for ficar sentado atrás de uma cadeira, só fazendo a gestão sem ter grandes desafios, né? Se eu conseguir realmente fazer todo o trabalho, não faz muito sentido. Eu tenho muitos desafios, eu tenho muita experiência para dividir e fazer dar muitos mais resultados. Então, chegou o meu momento de aceitar esse grande desafio e seria um primeiro hotel a fazer um retrofit de um Gran Mercury para um Puma, né? Eu aceitei que seria fazer a obra de manutenção, né? Reforma de quartos, área de eventos, recepção, mudar a cara literalmente, porque ia sair de um produto premium para um produto 5 estrelas. Então eu aceitei esse desafio e começamos aí um novo ciclo, um novo projeto que eu vou mostrar para vocês. Esse é o Hotel Puma, na verdade ele não era o Hotel Puma, era um Gran Mercury. E iniciamos aí o entendimento da bandeira, da marca, o que ia trazer de cara nova para o projeto, como que isso ia representar essa nova marca no Brasil, que seria o primeiro hotel, né, a abrir no Brasil. Fora do Brasil ele é muito forte, na França, enfim, na Europa ele é bem forte essa marca Puma, você tem em diversos países também, e era trazer essa marca para o Brasil. Então foi bem interessante porque eu comecei a aprender um novo processo para trazer uma marca para o Brasil, conhecer realmente o brand da marca, conhecer como que era essa marca. Então, fazer estudos, né, entender os processos que iriam ser feitos dessa marca. Montamos a equipe de retrofit, de obra, todo o cronograma, como que iria acontecer, qual era o prazo, qual era a data de abertura desse hotel. Iniciamos trabalhos. Né? Iniciamos esses trabalhos para reformar, para poder fazer. E em todo o projeto tinha um produto que seria o carro-chefe, seria o produto especial do hotel. E fizemos retrofit, obra, muito trabalho, fazer a operação, mas tudo andando muito bem, né? Tudo dentro do prazo. E na nossa cozinha show, na época, tinha um forno que foi comprado na Alemanha, um forno que custou muito dinheiro, chegou com muitas recomendações de instalações, com todo um cuidado. Então, assim, todo mundo estava com o olhar voltado para esse equipamento. Era um forno, teoricamente, de pizza, mas não era pizza. Você ia fazer o acabamento do prato, um forno com temperatura X. Então, assim, era uma coisa assim, uau. Era para quando o cliente chegasse, tivesse o impacto de um grande forno fazendo a comida dele. Enfim, é algo assim muito interessante. Chegou esse forno, começamos um processo de instalação com muito cuidado, com muita técnica, seguindo todos os procedimentos do fabricante, e instalamos esse forno e o forno não funcionou. O forno não funcionava, com o mesmo processo, com todo o processo que o fabricante mandou, o forno não funcionava. Tivemos, faltando assim 20 dias para abrir o hotel, a gente tomou a decisão de trazer o técnico da Alemanha para que pudesse colocar esse forno em operação, que era a atração da abertura do hotel. Né? E então a gente trouxe ele, pagou a passagem, a hospedagem, pagou diária de 5.000 euros para trazer esse técnico, e o técnico não conseguiu colocar o forno em operação. Chegou para a gente e falou: olha, essa é a tubulação de gás, que era uma tubulação de 1 polegada, vocês têm que trocar para 2 polegadas, então é por isso que o forno não funciona. Então a gente monta a equipe, reestrutura toda essa tubulação, faz toda a infra novamente, assim, enorme para fazer, e aí o forno, ele vai fazer o teste e o forno não funciona. Ah, não, agora é a ventilação. E foi mexendo no forno, chegou o grande dia de abrir o hotel e o forno não funcionava. O que o técnico fez? Colocou lenha dentro do forno para poder abrir o hotel. Então esse forno que seria a atração, ele foi atração, mas com lenha dentro. Então não foi o papel que ele foi desenvolvido para fazer. Então chegou, fizemos a abertura do hotel, foi um sucesso a abertura do hotel, mas o forno, a lenha, ele chegou a data de ir embora, o técnico foi embora e esse forno continuou funcionando mais ou menos. Então a gente foi tocando ali, desenvolvendo as manutenções, melhorando o forno, mas nunca deu certo esse forno ter um funcionamento de 100%.
Passou obra, passou operação e a gente ali sempre tentando. Eu tirei uns dias de férias até para descansar um pouco de uma grande obra como essa e depois de uma operação de manutenção, já com 1 ano e meio de operação, eu fui para o Rio de Janeiro de férias e lembro que eu entrei num mercado e tinha uma pizzaria dentro desse mercado, eu sentei lá e vi o senhor trabalhando e fazendo pizza, eu olho para dentro do forno e tinha chama a gás e o forno funcionando. Eu passei ali 1 hora, pedi uma pizza, comi a pizza e fui acompanhando ali e o forno funcionava perfeitamente, em nenhum momento aquele forno parou. E depois eu pedi a ele autorização para conhecer o forno, então fui autorizado, eu fui, vi o forno funcionando, tirei fotos, vi a marca, entendi, e era uma tecnologia brasileira. Não era um equipamento que veio, sabe, de Marte para poder, uau, funcionar. Era uma tecnologia brasileira. Então daí eu entrei em contato com esse fabricante, convidei para vir conhecer o meu sistema e ali ele fez um estudo, entendeu que ele poderia tirar, manter toda a decoração do forno, manter toda a estrutura do forno e tirar simplesmente a tecnologia e colocar a tecnologia brasileira. E para surpresa, esse fabricante me cobrou R$ 7.500 para trazer a tecnologia dele, instalar e botar o forno em operação. E o forno funcionou. Então, eu acho que olhar para dentro, entender que a gente tem muitas tecnologias no Brasil e que realmente funcionam e funcionam super bem, é muito importante. Então a gente colocou esse forno depois de tanto tempo, depois de gastar tanto dinheiro, colocou em operação por R$ 7.500 e eu tive a felicidade de ir outro dia no Puma jantar e o forno está lá funcionando até hoje com a mesma tecnologia e funcionando super bem. Então assim, você vê com os desafios de cada hotel, de cada lugar que você passa, processos diferentes, né? Desafios diferentes. Então essa manutenção desse hotel operou muito bem. Depois veio outros trabalhos a fazer, continuando no Puma. Eu tive a oportunidade de participar da abertura do Puma Vila Olímpia, de participar do Puma Guarulhos, e aí foi vários outros processos aí de conhecer, de entender, de ajudar essas abertura e manutenção. Então, é muito rico de conhecimento, né? E aplicando todos os dias a metodologia de uma boa manutenção, de um bom entendimento, de conhecer de fato cada produto, que se você não conhece o que você tem, você não vai conseguir aplicar uma boa manutenção e uma boa metodologia. E aí, ao longo do tempo, foi indo e por ter feito um excelente trabalho ao longo dos anos e tudo acontecendo, lá para 2016, eu recebo um convite de um ex-CEO meu da Coca, ele saiu, ele foi para a BHG, para ir trabalhar com eles, para um projeto que me apresentou, projeto esse que era um projeto riquíssimo, né, de renomados arquitetos do Brasil, e eu não tinha como não aceitar um projeto como esse, um projeto único na vida, né? Era para ir para o Royal Tulip Brasília, onde o arquiteto era o Rui Otaki, onde todo o paisagismo era do Bulemax e várias artes dentro do hotel do Niemeyer. Então não tinha como não aceitar um projeto como esse, porém eu tinha que sair de São Paulo. Eu tinha que ir para Brasília, porque esse projeto está em Brasília. Talvez poucas pessoas conheçam, mas um projeto riquíssimo, um projeto que hospedou os principais presidentes dos Estados Unidos e de outros países. Então, quando vem um presidente de outro país para o Brasil e vai para Brasília, fica hospedado dentro desse hotel, né? Com 2 suítes de 500 metros quadrados, um hotel incrível. Eu vou passar agora para vocês conhecerem e realmente eu vou contar um pouquinho como foi esse desafio, trabalhar num hotel tão rico de profissionais, né? Que fez esse projeto do zero e fez esse projeto com muito carinho. Então eu cheguei nesse hotel, esse hotel já tinha 18 anos na época, cheguei com a missão de fazer um trabalho de retrofit, de melhorar o produto, não só o produto do cliente, mas o produto técnico também desse hotel. Então eu levei aí pelo menos 2 meses conhecendo o produto, conhecendo o hotel, conhecendo realmente as áreas técnicas, conhecendo a equipe. Então assim, um trabalho de conhecimento geral do projeto, para daí começar a desenvolver um trabalho, né? Para começar a aplicar a metodologia de manutenção.
uma equipe de 100 pessoas trabalhando, só no administrativo, com gerente de manutenção, arquiteto, secretário, eu tinha 7 pessoas trabalhando comigo, fora toda essa equipe técnica em volta desse projeto, que era um projeto de 100 mil metros quadrados de área construída, 30 mil metros quadrados de área verde, o projeto do Bulemax, que era do paisagismo, a gente tinha que revitalizar esse projeto. Então não foi fácil, porque é um hotel tombado, né? Um hotel que você não pode mexer uma vírgula, então você tinha que realmente ter todo o cuidado, seguir o projeto a fundo. E para minha surpresa, eu comecei a buscar o conhecimento e as informações de projeto e muitas coisas se perderam ao longo dos anos, né? Por gestores que passou. Então foi se perdendo, eu tive que reencontrar todos esses projetos, eu tive que buscar todos esses projetos. Então levou um pouco mais de tempo. E daí eu segui. Eu segui com esses projetos e começamos aí a criar um novo plano de manutenção, porque não era mais um plano para um hotel business comum e que estava tudo bem e que a gente faz aqui. Não, eu tinha que seguir à risca o que o Niemeyer projetou, eu tinha que seguir à risca o que o Bulemax, o Ryotak, né? Então assim, você não pode alterar um projeto como esse. E ao longo do tempo ele veio sofrendo alteração, então a gente teve que recolocar de volta o original do projeto. E nesse projeto, eu tive a felicidade de ser recebido por Jean Nogueira, o gerente geral desse hotel, um profissional que já estava lá há 18 anos, incrível, conhecia muito do produto, então ele me passou muitas informações importantes para que eu conseguisse desenvolver esse trabalho e esse projeto, né? Então assim, foi super importante. Tinha o Diego também, um profissional de operações desse hotel, que realmente conhecia a fundo todo esse projeto. Então foi muito rico dividir informações com eles, entender a expectativa do hotel e deles para que eu pudesse desenvolver esse trabalho. Então dali iniciamos sim, depois de muito conhecer o projeto, entender o que era desenvolver esse plano de manutenção. Depois que a gente desenvolveu, iniciamos os trabalhos e realmente fizemos um organograma diferente do que já estava lá com a equipe, para que realmente todos soubessem o que tinha que fazer para que esse projeto se tornasse ainda mais rico, trazendo o original do projeto, né? E aí seguimos com essas manutenções, com essas melhorias, colocando de volta a operação do parque de máquina, porque realmente tinha uma deficiência muito grande. Para vocês terem ideia, eu tinha mais ou menos 35% do meu parque de máquina parado, sem operação. Então a gente teve que revitalizar realmente todo esse processo para colocar todos os sistemas a 100%, lógico, com todo o apoio da gerência geral, com todo o apoio da operação e da companhia também, para conseguir fazer um trabalho tão grandioso como esse, porque não só é muito trabalho, mas muito custoso para trazer essa operação de volta. Mas um custoso que era um investimento, que depois de 1 ano e meio realmente de colocar essa operação de forma correta, com todo o trabalho muito bem feito, vem os frutos, que era porque melhorou a ocupação, melhorou a receita do hotel, melhorou o resultado financeiro diretamente no bolso do investidor. Então, realmente, se você faz uma manutenção bem feita, se você desenvolve toda essa metodologia, você vai trazer resultados financeiros. Então, manutenção não é que você gasta, é um investimento para que você possa ter resultados de qualidade de entrega do produto para o cliente e resultados financeiros. Então, nesse hotel, meu grande desafio foi trazer o original do projeto, desses grandes profissionais que fez esse hotel. Então, assim, eu tenho na minha carreira profissional grandes projetos, mas esse projeto em especial é único. Eu acho que quem tem uma oportunidade como essa, de trabalhar num projeto como esse, vou te falar, é especial e muito especial. Mas, depois que esse projeto estava pronto, minha família ficou em São Paulo. Eu não tinha trago a minha família para Brasília. Então, chegou o momento, depois que esse projeto ficou pronto, voltar para São Paulo para estar perto da minha família. Na época, minha esposa estava grávida, Letícia, né? Meu filho ia nascer, Joaquim. Minha filha morava em Salvador, então ficava mais perto de estar em São Paulo. E surgiu uma oportunidade de participar de um processo seletivo para trazer o primeiro Four Seasons do Brasil. Então eu entrei no processo seletivo sem conhecer ninguém do Four Seasons. Tinha lá 200 candidatos dentro desse processo para receber uma obra do zero, comissionar essa obra e fazer uma abertura de um grande hotel como o Four Seasons.
Então, eu iria sair de um hotel 5 estrelas para um produto luxo. Eu aceitei não, eu participei do processo seletivo, né? E dali eu tive a satisfação de receber, depois de longos meses, a carta oferta de assumir esse grande projeto que eu vou mostrar um pouquinho para vocês e falar um pouquinho dele e falar sobre os desafios que seria trazer uma marca, uma bandeira como o Four Seasons, que é o luxo referência mundial aí para a hotelaria, né? Esse hotel que a gente abriu do zero como Four Seasons, e foi muito especial abrir esse hotel como Four Seasons porque foi o primeiro Four Seasons no Brasil. Esse projeto era um projeto de 15 anos do Four Seasons para conseguir abrir no Brasil. Então era um projeto muito especial para essa companhia. E muito especial para mim porque eu voltei para casa, perto da família, trabalhar num produto luxo, desenvolver ainda mais a minha técnica e aplicar ainda mais a minha metodologia de manutenção, meus trabalhos, né? Peguei um hotel do zero, né? Uma obra onde eu recebi essa obra da construtora, comissionei esse projeto para que pudesse fazer essa abertura. Não foi fácil, foi um grande desafio, porque é um projeto muito gigante, com muitas tecnologias, muito avançado para a época, né? Pensa que era um projeto de 15 anos, projetado 10 anos atrás e executado em 5. Então, assim, era um projeto que já era avançado para a época, mas muito pensado antes. Então, esse foi um grande desafio, conhecer realmente do produto a fundo, para que pudesse entregar um produto de qualidade nessa abertura. Eu aceitei o desafio, fiz o projeto, e lá em 2018, em outubro de 2018, a gente fez a abertura desse grande projeto como Four Seasons. O desafio foi entender essa bandeira, entender essa marca, porque é diferente de tudo que eu tinha trabalhado antes. Por quê? Porque o luxo, ele faz uma entrega diferenciada. O luxo, ele realmente entende o passo a passo do processo, do que o cliente gosta, ele se antecipa muito à satisfação do cliente. Ele se antecipa aos processos. Para você ter ideia, essa companhia é um processo de rastrear cada cliente que fica dentro dele para entender que vinho que ele gosta, se ele gosta de ter um travesseiro mais fofinho ou um travesseiro mais duro, que tipo de cama, ele entende se ele realmente, ele gosta de comer, enfim, um prato especial, e tudo isso aí vai por dentro do sistema. Então ele pode se hospedar no Brasil ou na China, vai estar lá o histórico dele. Então, ele entrega realmente, de fato, a satisfação do hóspede, a satisfação do cliente. Eles vão muito além de um processo de simplesmente entregar um produto. Não, você vai além porque você faz o máximo, você mima ali o seu hóspede, você realmente tem um trabalho diferenciado e muito especial para mim na minha carreira profissional. Abrir um hotel como o Four Seasons, trabalhar num hotel como o Four Seasons, foi muito especial. E a gente montou a equipe, montou toda a estrutura, entendeu? Esse prédio, para ser comissionado, não foi simples, por tanta tecnologia. A gente tinha um BMS, que é uma automação de manutenção nesse prédio incrível, onde eu tinha automação em todos os equipamentos de ar-condicionado, em toda a parte de iluminação, toda a parte de bombas, toda a parte de aquecimento, toda a parte de caldeira. Você imagina um complexo desse tamanho, com 100 mil metros quadrados de área, 100% automatizado. Então, esse foi um grande desafio, entender esse processo. Porque uma automação, uma vez implantada, não quer dizer que você implantou e você está totalmente eficiente. Não, pelo contrário. Você vai trazendo a eficiência ao longo dos meses e ao longo dos anos. Eu falo para vocês, esse hotel levou mais de 2 anos para ser comissionado, para que o produto conseguisse realmente atender de fato a 100% como a gente previa, né? Então, assim, o comissionamento não é fácil. Entender a parte elétrica, melhorar o produto, a parte de hidráulica. Então, assim, é um processo a longo prazo, né? Uma obra nova. E depois de 2 anos esse hotel operando, a gente teve aí a pandemia, né? Em março de 20, eu não vou esquecer nunca dessa data, dia 27 de março de 2020. A data que a companhia mandou todas as pessoas para casa, né, para fechar o hotel. Inicialmente, a gente ia fechar 15 dias, só quem iria ficar no hotel seria engenharia, segurança e limpeza, um grupo muito pequeno, muito reduzido para ficar no hotel, né? Então eu fiquei no hotel.
Naquele momento, passou-se 15 dias, não vai abrir o hotel. 30 dias a gente está ainda entendendo o que é a pandemia, ninguém sabe o que está acontecendo e vamos seguindo. Tá bom, passou 30 dias, recebo a mensagem da companhia, olha, coloca o tapume na frente do hotel. Eu falei, não é um bom sinal. Se a gente ficou 30 dias com esse hotel, né, sem nada na frente, de repente a gente tem que colocar um tapume, não é bom. Tira o dinheiro do hotel. Tira do dinheiro do hotel, manda para o banco. E foi se passando. 60 dias, 90 dias, não abre hotel. 6 meses, a empresa mantendo os funcionários em casa. E aí começou a entender que realmente o hotel não ia ser aberto. Então a gente teve que criar um processo de desligamento que foi um dos momentos mais duro e mais difíceis da minha carreira profissional, que era desligar em massa muitas pessoas. A gente tinha 250 funcionários, né? Ali eu ainda estava ali com a nossa diretora de recursos humanos, Juliana Taioli, uma pessoa incrível, né? O Maico Schmidt, meu gerente geral da época, outro profissional incrível que também realmente conduziu muito bem todo esse processo. Então eu estava reportando direto para o Maico Schmidt e para a Juliana Taioli. E nos reunimos em um momento e falaram para mim, olha, Silvanildo, vai ter que sair mais gente, porque realmente a gente não vai conseguir abrir. Passou 8 meses e não tem expectativa de abertura do hotel, até porque o nosso hóspede, o nosso público é internacional e não está vindo para o Brasil. Então, fazendo toda uma análise, era mais barato manter fechado, porque de abrir um hotel nesse tamanho, nessa proporção e ter 10 hóspedes, né? Então, assim, não fazia sentido nenhum. Então, teve um momento que a gente mandou 60 pessoas, daquele momento mandou 120 pessoas, e de 250 ficou 30 pessoas. Chegou um momento que mais de um ano depois, eu recebo a mensagem da companhia falando assim, olha, tira o logo, a comunicação visual do prédio, porque o Four Seasons vai deixar o Brasil. Rescindiu o contrato com os investidores. E aquele momento foi um outro momento muito marcante para mim, porque você imagina que eu estava dentro desse projeto todos os dias na pandemia e de repente eu recebo a mensagem, na época do Michael Schmidt, falando, olha, tira o logo porque o Four Seasons está saindo do Brasil. Então no momento que eu desci esse logo, foi outro momento marcante dentro desse projeto, porque eu não imaginava que iria acontecer isso e eu desci o logo. E daí o Michael Schmidt saiu da companhia, a Juliana Taioli saiu da companhia, eu recebo a mensagem dos proprietários, dos investidores, que do comitê executivo só tinha eu como um líder, né, como um diretor, eu teria que assumir todo o projeto, né, porque não ficou mais nenhum líder para ficar dentro do projeto, então eu acabei assumindo todo o projeto, respondendo direto para os investidores. Então eu tive que me aprofundar em todas as áreas do hotel, não só mais manutenção, engenharia, processo de manutenção, entrega de resultado, mas assim, eu tive que me aprofundar a TI, tinha um CPD gigante, daqui a pouco eu estava dentro do servidor, né, fazendo o upgrade do servidor, protegendo o servidor, estava dentro do RH também, entendendo de folha de pagamento, processos. Então, assim, eu tive que começar a me aprofundar a cada área do hotel, né? Então, assim, não foi fácil. Parte de segurança, também me aprofundar, porque também não tinha mais uma pessoa na segurança. E foi um processo que realmente eu tive que a cada momento me reinventar. Daqui a pouco eu estava na parte de finanças também, ficou a Paula Amorim comigo, que é super profissional da área de liderança, da parte de finanças, então essa pessoa ficou comigo, que foi muito importante para que eu pudesse controlar muito bem esse processo financeiro e entendimento. Então, fui me desenvolvendo em cada área, fui me especializando em cada área e não tinha muito tempo, então eu tinha que me aprofundar assim a cada trabalho, a cada processo. Toda a parte jurídica do hotel, esse foi um desafio pós-obra que inicialmente marcou muito, porque não era fácil, mas nos dias de hoje eu vejo o quanto foi importante para o meu crescimento e meu desenvolvimento ainda maior, ainda mais na manutenção. E foi passando os meses, daqui a pouco eu tinha 2 anos com o hotel fechado e só investindo em melhoria do produto. Então a gente foi assim, a contramão do mercado como um todo, né? A gente começou a fazer investimentos de melhoria dos sistemas do hotel, o que a gente poderia melhorar nos quartos,
E os investidores falavam para mim todos os dias, você tem que manter esse hotel pronto para abrir. Esse hotel pronto para retomada no dia seguinte, se for necessário. Então a gente não desligou, simplesmente foi lá, fechou o hotel, desligou a energia, desligou a água, trancou e foi embora. Não, pelo contrário, eu passei a morar no hotel, eu passei a cuidar desse projeto como o meu, né, como um todo, com essa equipe de 30 pessoas, a gente foi liderando todo esse processo e os investidores realmente comprou a ideia e o que eu apresentei como uma técnica, como um processo, né, como uma metodologia de manter um produto tão luxo como esse em operação, estando fechado. Então você chegava no hotel, você ia chegar no lobby, você ia ter iluminação, você ia ter ar-condicionado, você ia ter renovação de ar, você ia ter toda a parte de música. Então assim, eu tinha uma operação de manutenção muito eficiente todos os dias dentro desse projeto, com esse hotel fechado. E foi assim ao longo dos meses, né? Todos os dias, só para você ter ideia de números, a gente gastava em média R$1 milhão com manutenção e operação e o controle para manter esse produto fechado. E foi muito assertivo, né? E depois passou 2 anos, eu não vou esquecer nunca, dia 31 de dezembro de 2021, eu recebo a ligação da Marriott, que foi uma das empresas que participou do processo para assumir esse projeto e dizendo que foi assinado o contrato. Foi assinado o contrato onde no dia 4 de janeiro de 2022 ele iria chegar no Brasil, né, o Francisco Lasso ia chegar no Brasil para me apresentar e realmente falar qual seriam os próximos passos, como seria feito essa parte de migração para a nova bandeira, eu entender um pouco mais o que seria a bandeira. E no dia 4 de janeiro de 2022, o Francisco Lasso chegou realmente no hotel. Eu pensei que ele viria com um batalhão de pessoas para que pudesse assumir o projeto e não, ele chegou sozinho e me apresentou todo o projeto, o que seria a marca, qual seria o conceito, seria um hotel luxo e o que a gente iria fazer. E daí a marca seria o JW Marriott. Uma bandeira que leva o nome do fundador da Marriott. Então, assim, um processo, uma bandeira muito especial para a Marriott, né? Porque leva o nome do fundador. Então, aí eu tive a felicidade de entrar para essa grande bandeira, para essa grande marca que era a Marriott, que é a Marriott, e essa grande bandeira que é a JW Marriott. Então, eu fui apresentado a todo o brand da marca, como que eu iria fazer para tudo isso acontecer, e quais eram os prazos que eu tinha. Então, Francisco Lasso ficou primeiro 15 dias comigo, me apresentou todo o projeto, como que eu ia desenvolver, como que eu ia fazer, o que eu iria ter que seguir em frente com todo o processo, com toda a parte de comissionamento de TI, que teria várias mudanças, toda a parte de combate a incêndio, que é a parte de Fire Life Safety, que eu teria que fazer várias adequações. Então, iniciamos ali realmente todos os cronogramas e entendimento dos processos, muitas reuniões online com os executivos da Marriott, para conseguir dar seguimento, e eu fui seguindo todo o processo sozinho ali. Depois de um mês, Francisco volta, me dá mais orientações, e eu fui seguindo com toda a parte de adequação para a nova abertura do JW Marriott. Então, assim, não foi fácil, porque você fazer uma abertura de um hotel luxo sozinho, né, não tendo pessoas dentro do projeto com você, não é fácil. Eu tinha todo o apoio, lógico, da Marriott, mais internacional, até decidir quem seria o gerente geral, quem seria o comitê executivo. Então, a equipe chegou ali em abril, para a gente abrir o hotel em maio. Então, assim, eu adiantei todos os processos do hotel. Um mês depois, foi contratado todos os funcionários, toda a equipe que iria abrir esse hotel, né, e ali iniciamos toda a parte de treinamento, toda a parte da cultura da empresa. Esse foi um grande desafio, porque eu não conhecia a marca, não conhecia como era o processo, e eu tive que me reinventar em 3 meses, adequar esse projeto para essa abertura, e que foi muito rico, né, para mim fazer todo esse processo. Quando chegar esse comitê executivo, fazer um handover muito rico de informações para eles. E aí chegou o grande dia, né, que foi a abertura do hotel, e que ficou marcado. No momento eu me emocionei muito, foi 2 de maio de 2022. Eu estava numa aceleração tão grande que eu não percebia nada que estava acontecendo.
né? Não percebi as emoções, mas quando cortou o laço para que realmente fazer a abertura, aí mexeu comigo, ali mexeu com meus sentimentos, com tudo que passou, com tudo que eu passei, né? De cuidar de pessoas sozinho, de cuidar de mim, de cuidar dos processos, não foi fácil, mas foi muito rico a retomada desse hotel. E hoje, um ano depois de abertura, a gente, agora em 2 de maio desse ano, de 2023, a gente fez um ano de retomada do JW Marriott São Paulo, esse hotel incrível aí que hoje representa muito aí a minha carreira, o meu desenvolvimento com profissionais incríveis. Essa companhia é a maior companhia do mundo da hotelaria. Você pensa que é quase 9.000 hotéis no mundo, uma companhia padrão luxo, e que realmente tem um trabalho muito diferenciado, tem um trabalho muito rico de entrega de resultado, de conhecimento e dividir essa experiência com todos os executivos, né? Então, muito especial hoje, JW Marriott é o meu hotel e muito feliz. Eu vou passar agora um pouquinho de outra experiência que eu vivi na época de Four Seasons como Tax Force. Então eu tive o prazer de ir para a Argentina, ajudar num projeto de retrofit desse hotel com o Fabrício, o diretor de engenharia, um profissional incrível e que a gente pôde trocar experiências. Tive o prazer também de ir para a Itália, para um Four Seasons na Itália, para viver uma experiência na engenharia, né, com o pessoal da equipe. Então, assim, são experiências que realmente traz muita bagagem para o que você já tem e para o que você precisa desenvolver no futuro. Então, momentos especiais. Aqui fica meus contatos para que vocês possam seguir nas redes sociais aí e a gente possa dividir aí os conhecimentos.